Sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Liderança, um podcast da Escola Catalise. Aqui a gente mergulha nas histórias, escolhas e dilemas de líderes que estão transformando as organizações, não só com estratégia, mas com quê? Com alma. Eu sou a Thaís Avalone e esta é a Pri Pacheco, somos sócias da Escola Catalise. Hoje, nosso convidado é alguém que conhece profundamente o universo de aquisição de talentos. Ele tem passagens em empresas como a Diageo, Nike, Michael Page, Reis. Hoje, ele é sócio da Kimp Group, é um headhunter super experiente, meu Deus, que já esteve nos dois lados da mesa, tanto ajudando os gestores a encontrarem os melhores talentos, os profissionais certos, mas também apoiando candidatos a conquistarem as melhores oportunidades. Ele é casado com a Renata, pai do Theo e do Caio, e ele não só traz experiência de mercado, mas também uma visão humana e inspiradora sobre carreira, escolhas e futuro do trabalho. Nosso bate-papo é com Paulo Bivar. Paulo, seja muito bem-vindo e conta mais pra gente aí o que você anda fazendo. Não é só isso. Não é só isso? Acho que quem me conhece sabe que eu adoro uma novidade, né? Então eu tenho que estar arrumando alguma coisa para fazer. Estranho ainda você me chamando de Paulo nesse tom tão sério, né? Parece que a gente não trabalhou juntos, não é? Verdade. Então acho que você conheceu minha liderança humanizada. É uma das 500 mil pessoas que foram meus chefes. Eu acho que ela vai entrar no Guinness. Não é nada especial, não é nada especial. Mas sabe Pelo quando contrário. que você me conquistou como chefe, como pessoa? Posso sair do script e contar uma palhinha por favor. aqui? Quando eu voltei de licença maternidade, Eu trabalhava amo essa na Nike. E eu voltei de licença maternidade e conheci meu chefe, que era Paulo Bivar, que estava lá. Já amei ele logo de cara, no primeiro dia, a gente se deu super bem. Já 4 meses de empresa, eu já super adaptado, não conhecia ela chegando, ela praticamente eu cheguei, ela tinha saído. E eu voltando de licença maternidade. E ele já tinha ganho meu respeito por toda a história profissional dele, pelo jeito com que ele chegou na Nike. Mas teve um dia que eu estava trabalhando com filhinha recém-nascida. Estava trabalhando quietinha no meu canto e ele sentava do meu lado. Quando eu olhei, ele estava assim para mim. Aí eu falei, que foi, Paulo? Ele falou, mulher, tu tá um lixo. Você pode cancelar sua agenda hoje e ir para casa dormir? Eu falei, é para já. Eu fechei aquele computador, eu fui para casa, eu não só dormi, como eu fechei o quarto, coloquei pijama, liguei ar-condicionado, deitei e dormi. É tudo que uma mãe precisa. Então, assim, ele já tinha o meu respeito, mas naquele dia você ganhou meu coração também. Obrigado. Tem contexto. Meu filho nasceu, meu primeiro filho, o Theo, nasceu, eu tinha exatamente 30 dias de Nike. Então, eu tinha do lado de casa também, aí a gente fala muito de empatia, eu tinha uma esposa que estava lidando com isso, voltando ao trabalho também. Então, acho que a idade dos nossos filhos são muito parecidos, assim, no mês. Então, eu sabia o que ela estava sofrendo, o que ela estava passando e, enfim, não sei. Ela me contou essa história e eu não lembrava e a gente veio contar muito tempo depois. Tão simples, né? Mas para ela não sei, eu não acho, não vida. repitam isso. A gente tinha um mínimo de relação de intimidade. Não falem que a pessoa tá um lixo. Mas eu foi tenho no bom enxaqueca, sentido. ela tem enxaqueca, então eu sabia que tinha muita coisa por trás e ela falou, meu, não tô dormindo faz tempo, tô zoado. Eu falei, meu, você não tá legal, vai pra casa. Você vê um pequeno gesto, né? E aí voltei renovada e pronta para dar o meu melhor. Acho que isso é uma liderança humanizada, que a gente fala. inspiradora, e não é à toa que você está aqui hoje. E debochada, né? Mulher, você tá um lixo. Não vou rebater essa parte, mas eu vou deixar. Conta pra gente, o que você tem feito? Acho que um pouco de tudo, tá? Assim, eu me encontrei nessa carreira, eu amo o que eu faço, eu gosto muito do tema de RH, de gente, pessoas, tudo que diz respeito a gente me empolga, me energiza. E tinha um outro lado meu que sempre foi meio dormente, que era um perfil mais empreendedor, inovador, tecnologia, inovação, que nessa carreira, durante muitos anos, eles andavam vias completamente apartadas. E desde 2020 eu comecei a tentar juntar um pouco de inovação e tecnologia com recursos humanos. Então eu enveredei aí também nos últimos anos no mundo de Venture Capital, como advisor, investidor de fundo de Venture Capital. Hoje eu tenho 7 startups no portfólio, 3 são HR Techs. Acabo que na Kimp, que é a consultoria que eu sou sócio, a gente é muito especializado em empresas de tecnologia, startups e por aí vai. Então também estou muito
próximo dos principais unicórnios Big Techs brasileiras. Tenho viajado muito, tenho procurado estar tentando ter acesso aos principais conteúdos no que diz respeito ao mundo de RH, inovação, pessoas, tecnologia também, que eu acho que RH e tecnologia no intervalo... Hoje já é uma necessidade, eu acho que vai virar uma obrigação muito rápido. Então, estou no meio de uma entre-safra de viagens internacionais. 15 dias atrás eu estava em Vegas, na principal feira de inovação para RH do mundo, que é a HR Tech Conference, foi o primeiro ano que eu fui. Domingo eu viajo, vou para San Diego, para Talent Connect, que é a feira, o evento global do LinkedIn, também falando muito sobre o futuro do trabalho, tecnologia. E na sequência eu vou para Orlando, para o evento da Gartner também, que é considerado um dos principais eventos em termos de estudos, tendências, no que diz respeito da função e do mundo de RH. Então, eu gosto muito também desse papel de estudar, de pensar, de entender o que é tendência, o que está funcionando e o que precisa mudar. Então, acho que além, obviamente, de pai, empresário e uma série de outras coisas, e atleta amador nas horas vagas. Paulo, você conversa com muita gente por aí, né? Principalmente de RH e líderes, né? De pessoas e de organizações. E a gente vê que tem muita gente que busca outra oportunidade, né? Mesmo estando empregado no momento, né? O que você acha? Quais são os principais motivos que levam essas pessoas a querer mudar de emprego? É sobre liderança, sobre remuneração? O que você vê mais hoje em dia? Eu acho que, curiosamente, remuneração acaba sendo... É super importante, mas eu acho que a remuneração depende muito do contexto individual de cada um. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém quer se ver numa situação onde a dedicação e o esforço que você põe num trabalho não está sendo devidamente remunerado. Então, eu tenho uma tendência, ou eu vejo essa tendência de remuneração ter sido começar visto muito numa perspectiva de equilíbrio e não simplesmente de preciso ganhar mais, quero ganhar mais, ou tenho que ganhar mais. Então, definitivamente, eu vejo liderança como um fator muito importante, mas para mim é muito difícil separar o tema liderança de cultura. Eu gosto muito da frase que cultura está nas coisas que a gente permite. E eu vejo hoje muita gente enfrentando dilemas de liderança que estão muito envolvidos com o que a cultura espera das lideranças. Consequentemente, essas pessoas, muitas vezes, esse questionamento não é o meu chefe, mas a cultura de liderança daquele lugar que eu estou envolvido. E conheço alguns casos, inclusive dessas pessoas que ao mudar de emprego ou mudar de cultura, se tornaram melhores líderes, porque o ambiente proporcionava, né? Permitia que essa pessoa trabalhasse no estilo de liderança que se enquadrasse melhor a sua filosofia, seus valores, enfim. Perfeito. E aí, então, pensando no oposto, né? Aqui a Tá trouxe a pergunta de pessoas que saem, o que leva as pessoas a saírem. Pensando sobre a faceta de liderança, qual é a liderança que retém os melhores talentos? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? É o que todo mundo está tentando chegar, assim. Eu acho que retenção de talento da perspectiva da liderança, de novo, tem muito a ver também com a conexão. Eu acho que tem, de novo, essa variável de que tipo de líder eu posso ser onde eu estou. Até teve um artigo da Vicky Bloch uns meses atrás que ela escreveu para mim maravilhosamente bem, mas falando que hoje a gente também tem um dilema de líderes. Então hoje a gente tem pessoas que não conseguem ser líderes genuinamente nos lugares que elas estão, e isso tem causado uma frustração gigantesca. Mas eu acho que da perspectiva do líder, eu acho que assim, aquela relação de transparência é o ponto básico para qualquer relação de ganha-ganha, né? Então, a relação de confiança, em cima da relação de confiança que se vai construir transparência para feedback, honestidade, o alinhamento dos caminhos, das expectativas. E eu acredito que assim, sem uma relação de confiança é impossível você começar qualquer tipo de plano de desenvolvimento, de trabalho, olhar futuro, curto, médio e longo prazo. Então, eu vejo, de maneira geral, não necessariamente na minha opinião, mas muito do que eu escuto das pessoas, quando existe essa relação de confiança com seu chefe, é algo que as pessoas eternamente vão se lembrar e vão buscar, mesmo mudando de emprego, mudando de chefes. Às vezes, dentro da mesma organização, nossa, que falta faz, ou como é bom trabalhar com uma pessoa que a gente pode confiar.
Curiosamente, né, como eu falei para vocês, eu envolvo muito no mundo de tecnologia, a gente já tem várias pesquisas de tendências que mostram, por exemplo, que essa geração mais jovem, sem querer rotular, de até 30 anos, mais de 80% preferem discutir carreira com inteligência artificial do que com um humano. Por quê? Viés inconsciente. Eles não confiam plenamente que a empresa, ou o seu líder, ou o gestor daquela organização está falando genuinamente o que é melhor para ela. E sim uma agenda por trás do que é melhor para a organização. Então eu acho que a relação de confiança, para mim, essa é a base. E essa ausência causa vários outros problemas e doenças organizacionais que a gente encontra no dia a dia. E uma ausência muito grande dos candidatos. Incrível. Nossa, essa informação chocante, né? Eu fiquei até meio sem palavras. Corta essa parte. Você sem palavras, tá? Isso é novidade. Eu tinha até uma pergunta, mas como a gente faz o bate-bola, eu falei, já tinha um follow-up, né? Aqui, ó. Ô Paulo, a gente vê tantas pessoas, né, por aí, tantos profissionais qualificados, mas ao mesmo tempo uma escassez de talento muito forte. Quando você conversa com headhunters, quando você conversa com o pessoal das empresas, né, de talent acquisition. Então, que estratégia que você acha que as empresas precisam adotar para atrair talentos mais competitivos no mercado? Essa é uma super pergunta, né, tá? Eu acho que talvez a resposta está até na desconstrução dessa pergunta. Parte do problema que eu vejo são organizações que não têm desafios do tamanho dos talentos que elas querem atrair. Diariamente eu vejo isso. Assim. Eu diria, talvez uma das grandes constatações de quem é headhunter e lida com empresa nacional, multinacional, pequeno, grande, médio porte, startup, scale-up, empresa familiar em transição, toda empresa superestima o problema dela. E isso reflete muito no tipo de talento e no tipo de processo seletivo que elas vão efetuar. Normalmente, toda empresa quer alguém muito maior do que o desafio que ela genuinamente oferece. Então, eu acho que essa é parte do problema do Brasil. A gente tem muita gente altamente competente no Brasil, mas todo mundo quer aquele mesmo pool pequeno de talentos extraordinários. Era uma brincadeira de quando a gente... Começo da carreira de headhunter, na época, hoje, graças a Deus, isso mudou, mas era o tal de formação de primeira linha, né? Isso era padrão para qualquer vaga que a gente fosse fazer. Só que uma coisa, quando você fala 20 anos atrás, alguém falar, eu quero alguém formado na GV, por minúsculo 20 anos atrás, mas tá bom, que empresa você é? Você precisa ter uma marca, você precisa ter um desafio, você precisa ter um plano de carreira, você precisa, esse talento, entre aspas, né, esse jovem talentoso de alto potencial, ele não vai ficar num lugar que não valorize, que não desenvolva tudo que ele tem de potencial e de talento. Então eu acho que o Brasil a gente vive meio que esse paradoxo de ter muita gente talentosa, não necessariamente, hoje até melhorou muito, a gente tem muito desafio legal para essas pessoas, mas eu acho que o dilema, voltando à tua pergunta, né, tá? Eu acho que você tem que entender que tipo de desafio genuinamente eu tenho, que tipo de ambiente eu entrego para esse tipo de pessoas. Porque senão você vai estar sempre naquela frustração de trazer gente talentosa que não se encontra na tua organização, sai, e você vai estar sempre buscando um problema maior e às vezes é tão simples quanto equilibrar ou ponderar da melhor maneira se eu tenho um talento do tamanho do desafio e da oportunidade que eu ofereço. E não tá sempre trazendo aquela ditada, às vezes, que a gente fala, uma bazuca para matar uma formiga. Você precisa disso, né? Com todo respeito ao Robin, mas é contratar a pessoa que é o Batman, né? As empresas paga querem o Chapolin Batman, Colorado, mas tem a cadeira né? do Robin, né? Então... A gente fala que é o Batman, mas paga o Chapolin Colorado, muitas vezes, porque tem uma questão de salário também. É verdade. Então, eu não sei se completamente responde a tua pergunta, mas me veio esse insight, tá? Eu acredito que você precisa ter um equilíbrio melhor entre talento, porque você não deveria reter todos os talentos. Tem talentos que eventualmente você vai ter que perder. É isso. A gente estava estudando sobre times de alta performance e não necessariamente o time de alta performance é aquele que é composto por 100% dos melhores talentos. Precisa dos talentos adequados é isso que você falou, né? Para o tamanho do desafio, com diversidade. Imagina todo mundo querendo sentar ali na cadeira de liderança ou fazer uma determinada atividade, né? Então faz muito sentido. Eu queria, agora, a gente falou sobre escassez de talentos e, por outro lado, a gente tem ainda desempregos, né, em taxas altas. E que
se a gente for ver a tendência, vai ficar cada vez mais alto, porque a gente tem a tecnologia chegando, substituindo uma mão de obra menos qualificada. O que as empresas buscam? O que faz uma pessoa brilhar? O que faz a pessoa ser um talento, né? E até contando um pouquinho aqui de bastidores, a Escola Catalyse surgiu para isso, sabe? Para meio que decodificar o que faz as pessoas brilharem. A gente se conversava e falava, por que tem gente que chega na sala e ilumina? E aí a gente sente uma vibração e fala, uau, é o que eu senti quando você estava se apresentando, falando da sua paixão, é uma coisa que inspira, né? Mas o que faz um grande talento? O que as empresas estão buscando? Eu acho que vai variar de empresa para empresa, mas eu imagino que talvez a autenticidade é algo que está subvalorizado no mundo de hoje. Porque eu acho que a autenticidade a gente pode destrinchar e ela vira várias outras coisas que são muito importantes para uma pessoa. Eu não acredito só no mercado de trabalho também, eu acho que na vida, né? Ninguém quer ter um amigo, ninguém quer se relacionar, ninguém quer estar próximo todo dia, seja numa relação amorosa, seja numa relação de trabalho com alguém que não é autêntico. Porque eu acho que a autenticidade te dá também o respeito de dizer, eu não sou bom nisso, eu preciso melhorar nisso. Eu estou indo bem no meu trabalho, mas eu não estou indo bem no meu papel de parente, de marido, de amigo, o que seja. Então eu acho que a autenticidade... E é engraçado te ouvir, obrigado, tinha um elogio aí no meio, obrigado, Pri. Mas durante muito tempo eu não gostava da minha carreira. Então... É sério? Durante muito tempo. Eu até lembro mais ou menos o momento que eu falei, putz, eu acho que eu sou bom nisso, eu gosto disso. E eu acredito muito, não sei se vocês conhecem o Scott Galloway, que, enfim, professor da NYU, especialista em marketing digital, e ele tem um trecho que ele fala, que viralizou uns anos atrás, ele tem falado cada vez mais sobre essa pior dica, faça o que você ama, né? Fala, no fim do dia, a resposta dele é você vai acabar amando aquilo que você é bom. Todo mundo quer se sentir reconhecido, quer se sentir bem, seja financeiramente, seja socialmente, né? Então, essa dica de faça o que você ama, não é, né? E eu sempre concordei com isso, nunca consegui dizer tão bem quanto ele. Eu não estou conseguindo, recomendo quem ficar curioso, procura lá Scott Galloway. Mas eu acho que, de novo, eu acho que talento é algo muito individual para cada um, é algo muito individual para cada corporação. Eu acho que esse autoconhecimento de você se permitir dizer, eu sou muito bom nisso, mas isso talvez não dá o retorno financeiro que eu quero, ou isso dá um retorno financeiro que eu quero, mas isso não está conectado com meus valores. E tentar se encontrar no mundo, porque eu acho que a gente fala de talento, para mim está muito conectado com sucesso também. Porque eu acho que talento e sucesso, eles nascem do mesmo lugar, né? Normalmente, pessoas talentosas são pessoas que obtêm sucesso numa carreira, a gente pode falar de um atleta também. Acho que as métricas, elas vêm mais ou menos do mesmo lugar, vêm de fora para dentro, e como essas métricas de fora nos preenchem. Então eu acho que esse é um grande desafio, mas eu acho também ao mesmo tempo que talento nunca foi tão necessário e tão valorizado. Se a gente analisar talento de uma outra ótica, que é a ótica do learning agility, do growth mentality, do quanto eu aprendo, do quanto eu me adapto. Eu acredito que a gente está vivendo num contexto social, macroeconômico altamente complexo, quando a gente fala não só da IA e do impacto da IA no nosso trabalho, ganho ou perda de quantidade de oportunidade de trabalho, ganho ou perda real de remuneração, mas no impacto que isso vai ter na sociedade como um todo e os mecanismos de que isso vai mover o nosso redor e a nossa vida. Então nunca foi tão esperado ou necessário que as pessoas, nós, seja lá, independente da sua linha de trabalho, do quanto que você se adapta, usa a tecnologia sem perder seu lado humano, sem perder os seus valores, ao mesmo tempo não fica de fora dessa nova era, dessa nova transformação econômica que a gente está vivendo, que vem muito puxado pela inteligência artificial. Acho que eu só filosofei e não respondi a pergunta de vocês, né? Para mim, respondeu perfeito. Respondeu perfeito. Nossa, E você falou adorei. uma coisa sobre talento, né? Você acredita que só o talento basta? Não, de maneira nenhuma. Um dos meus livros favoritos é o da Angela Duckworth, o Grit. Eu acredito. Eu amo esse livro também. Acredito muito nisso. Porque é engraçado, de novo, é muito fácil, tem aquele ditado, né? Não mensure meu palco sem conhecer meus bastidores, né? Então é muito fácil falar hoje, que legal, você vê a pessoa e, putz, a pessoa é boa.
mas quando eu, em retrospecto, também olho para minha carreira, eu acho que foi muito mais grit. Na verdade, a carreira de headhunter, eu brinco, eu falo, não é para todo mundo, não é para quem quer, para quem aguenta. É uma cadeira de resiliência. Óbvio que você pode ser melhor, pior, você pode se dar melhor de qualquer aspecto da carreira, mas eu acredito que só talento não é nada, sem esforço. Eu poderia... Adoraria, o que eu mais tenho dito nos últimos meses é, eu adoraria ser a pessoa que meus amigos acham que eu sou. Que todo mundo olha e fala, nossa, que chique, você só viaja, mas que legal, você investe em startup, nossa, mas que bacana. Você fala um monte de bobeira aí de inteligência artificial, uau, eu falo, gente, mas eu acordo ansioso, querendo ler, preocupado, viajando para tentar entender tendência, antecipar movimento, manter relevante, seja eu como pessoa, ser humano, profissional, como empresário, seja eu como pai, eu tenho 2 filhos, como que eu educo minhas crianças no meio dessa transformação. Então vem também, é um equilíbrio sempre de 2 lados, né? Se eu não acreditasse que era importante, eu poderia estar 5 anos sentado na minha cadeira, dizendo, eu tenho um negócio bacana, eu já sei de tudo, sou um headhunter de sucesso, tenho fama, tenho reputação, não preciso de mais nada. Mas não, eu acho que vem dessa inquietação e eu acredito muito nessa mentalidade do grit, assim. Eu genuinamente acredito que... Acho que todo mundo deveria pensar igual, mas eu não tenho uma linha de chegada. Eu gostaria de fazer isso, atingir isso, financeiro, sucesso, reconhecimento. Não, eu não tenho. Eu genuinamente aprendi a me apaixonar pela jornada. Eu gostei disso, assim, sabe? Genuinamente, assim, o que eu gosto é da loucura, é do incerto. Eu aprendi a me sentir confortável em cenários dúbios, confusos. Treinamento, teste, resiliência, medicação, terapia, maratonas, meio Iron. Aí todo mundo usa suas artimanhas. Completo. Cai um lado, é equilíbrio. Um lado vai e você recupera do outro. Mas... enfim, é um pouco do que eu acredito. Respondendo a tua pergunta, Thaís, eu acho que talento, pelo contrário, é superestimado. Vejo muitas empresas que simplesmente porque, inclusive, interpretam talento, idade, formação, capacidade analítica, e acham que isso vai ganhar o jogo, que basta colocar essa pessoa em qualquer contexto, em qualquer cultura, em qualquer negócio, e essa pessoa é talentosa e ela vai dar certo. Exato. E eu acho que são tantos talentos sendo minados, né, por aí. Colocados em lugares errados, com lideranças erradas, né? Porque isso daí também... Tudo isso influencia. É isso. Um dia desses eu ouvi, puxa, mas será que precisariam de um líder como eu nessa organização? De repente, um coordenador bastaria. Um líder, né? Numa posição ali de diretoria, falando algo assim, tem uma dor, né? Que também está correlacionado com o que você falou antes. Exato. Sobre Querer o tamanho do gente, desafio para o tamanho do potencial que você traz. E aí aquele potencial não colocado na prática gera uma frustração enorme, né? Na teoria do flow, Exato, tá ali naquela zona Exato. de tédio, relaxamento, falando, nossa, o que eu faço? E aí, até falando, a gente está falando muito de transformação, e você sedento, né, por conhecimento, tendências e tudo mais, o que a gente pode esperar de tendências para RH? Dentro, né, da IA, a gente conhece uma parte disso, e uma parte disso já nos ajuda tanto, né? A gente fala que agora a gente tem os nossos estagiários que trabalham tão bem, com tanto afinco. Sim. Eu acho que tem 2 coisas. Primeira delas é um termo que eu voltei de Vegas agora, e quem estava lá comigo, que é a Aline, que é uma amigona, uma das pessoas mais inteligentes de RH que eu conheço, ela falou, cara, não aguento mais ouvir você repetir isso, mas um termo que eu vi várias vezes ao longo dos dias que a gente estava lá, que é o famoso HR Tech Stack. Então, que é uma terminologia de tecnologia, que é o Tech Stack, qual que é o teu grupo, qual que é o teu stack de tecnologias. Isso agora para RH. Então, RH, a gente sempre olhou sistemas de RH de maneira muito isolada. Eu tenho Folha, eu tenho um ATS de seleção, ou eu tenho uma plataforma de gestão de talentos, e essas coisas não necessariamente... Nunca ninguém pensou qual o benefício ou por que a gente integraria isso. E aí eu acho que dos últimos anos a gente vê um desenvolvimento muito grande da necessidade de dados para prever, para analisar, propriamente dito, o que acontece nas organizações, e um desenvolvimento muito grande de tecnologias que hoje permitem você integrar a base de dados que trabalham em modelos e dados completamente distintos. Então,
essa mentalidade de HR, tech stack, mas de que você olhe para a sua área de RH, onde todas as suas fontes de dados respondem, né, ou caminham para uma fonte centralizadora que te permite cruzar e analisar dados da tua organização inteira, para mim isso é fato, já deveria estar hoje na pauta dos principais CHROs que estão no mercado. No fim do dia, a mentalidade é a soma dos teus sistemas é mais importante do que ter o único sistema. Então, que pode ser o melhor. Você pode ter um melhor ATS do mercado, que é o Applicant Tracking System, é o sistema de seleção. Se teu ATS não conecta, é a única ferramenta que não conecta na tua organização como um todo, é melhor você ter um sistema pior, mas que comunique com teus dados um todo. Ah, mas a folha é terceirizada com fulano. Se a tua folha não está conectada com o teu plano de gestão de carreira, com teus indicadores e com teus dados de recrutamento e seleção, talvez você analise um outro fornecedor mais caro ou mais barato, mas essa mentalidade de integração, que eu acho que é o que está por trás do HR Tech Stack. E um outro, que é um tema que eu amo genuinamente, há anos eu já vinha estudando e gostava, que é o Skill-Based Organization, né? A gente sair do mundo tradicional de competência para um mundo de skill. Então, desenvolvimento de skill, para mim, é algo que também a gente já tem muita solução e está pronto para isso, mas eu acho que a gente vai ganhar muita atração e vai evoluir ainda bastante nesse tema, assim. Até porque quando a gente fala de IA, de implantação de IA nas organizações, a gente está falando muito de analisar o papel de cada colaborador no nível granular de saber todos os skills, habilidades, conhecimentos que ele precisa para executar aquela tarefa e desenvolver ele de maneira artesanal, de acordo com a necessidade dele, utilizando inteligência artificial, que esse é o grande ponto, né? Isso foi algo que também eu vi em Vegas que me chamou muita atenção, porque a gente está, 5 anos discutindo o Skill-Based Organization, mas era algo que sem inteligência artificial era praticamente impossível fazer. By the way, fazendo jabá, uma das startups que eu invisto aqui no Brasil, que é incrível, que é a Coru, se propõe a fazer isso, faz isso maravilhosamente com um stack de inteligência artificial fantástico. Então, hoje a gente já consegue fazer isso. Tem mais N no mundo todo, lá em Vegas tem várias. Então, o HR Tech Stack e o Skill-Based Organization, desenvolvimento de skill, jornadas de skills, é o que eu acho que são hoje as duas principais tendências e que tendências que já são realidade, né? Eu acho que vão virar mainstream, vão entrar na moda. Hoje a gente ainda vê poucas organizações fazendo. Mas fiquei muito feliz, eu tenho um grande cliente aqui em São Paulo, que é a indústria farmacêutica europeia. Semana passada eles me convidaram para fazer a palestra de inauguração do programa de desenvolvimento por Skill-Based. Então eles já fizeram essa transição no mundo inteiro, já fazendo o rollout aqui para o Brasil, utilizando uma das plataformas deles, que é um fornecedor global. Então eu acho que é um movimento que vai acontecer das empresas maiores, multinacionais, as grandes empresas nacionais. E espero que eu esteja... Acho que eu estou correto, espero que daqui a um ano eu vou ligar para vocês e vou dizer, meninas, acertei, é isso, vocês estão ouvindo muito isso. Porque eu acho que, de novo, isso vai acontecer. Maravilhoso. Deixa eu só conectar uma pergunta aí. Claro. Porque tem muito a ver com isso, porque eu fico imaginando quem tá ouvindo a gente, a cabeça faz assim, né? Aí você fala... A minha tá fazendo. Não é? O que eu faço com tudo isso agora? Agora que eu tô conseguindo organizar a minha organização com os HRBPs, as áreas especiais. Vai mudar tudo, né? Agora faço? Pintou um maluco num podcast e falou que vai mudar tudo. E eu acho que é isso, tá? Em um ano a gente vai te ligar e falar, Paulo, você estava certo. Você estava certíssimo. Para quem tá no RH hoje, e aí não vamos pensar no C-level de RH, claro. Vamos pensar... Executando mesmo ali no dia a dia. Qual é uma coisa que essa pessoa pode fazer concreta para começar a se preparar para todo esse turbilhão de mudanças que está por vir? Aí, de novo, a gente volta lá, né, no autoconhecimento, ou na autopercepção e tudo mais. Eu acho que primeiro é reconhecer que isso vai acontecer, que a gente está vivendo um momento único. Eu falo muito isso. Eu acho que não existiu em qualquer tipo de recorte que a gente faça, desde a humanidade, de quando a gente sai pegando até a teoria das organizações lá do Frederic Laloux, desde o homem do hunter-gatherer, da caverna, para a agricultura, a revolução industrial, para a era de dados, assim, a gente nunca viveu uma transformação tão grande. Entendendo isso, eu tenho um approach, mas a gente tem que respeitar que cada um tem um estilo de aprendizado diferente. Mas a dica que eu dou, principalmente para um profissional de RH, é se abra ao novo. Converse com startups. Hoje a gente tem até
um excesso, na minha visão, de eventos de RH. Muitos desses eventos não são necessariamente focados em conteúdo, mas em venda de provedores de serviços, que são a crítica, mas é jogo. Selecione os melhores eventos, converse com as melhores empresas. É uma comunidade muito aberta, que está cada vez mais trocando informação, cada vez mais fazendo benchmarking. Mas eu gosto muito quando a gente vem para as escolas de inovação, que é o que a gente chama do Open Innovation. Então, como que eu, como uma grande empresa, me abro para trazer inovação, bebendo de outras fontes, de eventos, de think tanks e principalmente também de startups. Então, um outro ponto que eu vi, por que eu falo isso? Hoje, o nível das HR Techs que a gente tem no Brasil, ou seja, das startups que conseguem prestar serviços para empresas de pequeno, médio e grande porte no Brasil, é de altíssimo nível. A gente tem nível de tecnologia, de fundadores, de aplicabilidade, que na minha visão está inclusive acima do que a gente viu no mercado americano agora em setembro, no mês passado. Então, a gente fala algo muito forte dentro lá da empresa, que é a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Se você não expandir tua zona de conhecimento, você nunca vai reconhecer a oportunidade de implantar ou executar. Então, eu acho que o principal é isso, é aceitar que vai mudar. E se eu entendo que vai mudar, como que eu me abro e estou conhecendo, enfim, entendendo novas coisas, testando. Eu acho que uma delas é olhar para fora. Mercado, startups, conexão, pessoas, pares, pedir dica. Eu acho que esse é o principal ponto. Saber o que os outros estão fazendo pode te ajudar demais a montar um plano. E eu estou falando aqui execução, não estou falando lá no nível mesmo que você falou, Pri. Sim, perfeito. Maravilhoso. Gente, super dica, né? Para quem está ouvindo, por favor. Hein? A gente já falou de tanta coisa aqui, né? Em pouco tempo. Eu estou sabotando a pauta de vocês, né? Não, a gente falou, olha, a gente falou, me ajuda a lembrar, de liderança humanizada. A gente falou de talentos, do mercado de seleção, aí a gente passou para o mercado de RH, né, falando sobre fintechs, HR techs e todos os tendências. E tem uma questão que tem se falado muito hoje, que é a segurança psicológica. Tá. Com a NR01 que vem aí, diversidade e inclusão, o que você tem visto funcionar por aí? Eu acho que esse talvez é um tema que hoje é uma grande oportunidade para o RH, tá? Eu não vejo isso funcionar, sendo muito honesto. Eu vejo isso hoje como uma grande dor dos grupos que eu faço parte, dos CHROs que eu converso, tanto isso da perspectiva dos colaboradores também, do desgaste emocional que tem sido cada vez maior trabalhar principalmente em grandes organizações. A gente não vive um momento econômico bom de Brasil, a gente não vive um momento econômico bom de mundo, de nada. Então, a gente viu, inclusive, no mundo de tecnologia, desde 2023, uma falta de dinheiro. Se criou lá o grande termo das tech layoffs. A gente viu as maiores empresas do mundo fazendo layoffs gigantescos. Demais. Aí a gente já viu quiet quitting, quiet layoff. Aí todo dia inventam cada dia um termo novo. Um termo novo que é enlouquecedor. Gente, a gente não precisa criar um termo novo para tudo. Para tudo. A gente pode descrever, fica mais fácil. Né? Outro dia me perguntaram para uma pauta de PR, você pode falar sobre quiet vacation? Eu falei, eu não sei o que é, se puder me explicar, talvez a gente fale. O que é quiet vacation? Eu falei, que é a pessoa que tira férias, mas não avisa a empresa, ele trabalha o mínimo possível. Eu falei, desculpa, isso chama funcionar. Não, tem um outro nome para isso. Não, quiet quitting. Quiet quitting. Mas o quiet outra vacation coisa. O quiet vacation você faz isso mais da praia. Você não tá, vou morar na praia, porque a minha empresa é 100% remoto e eu faço o mínimo possível, mas eu tô na praia, trabalho 2 horas por dia. Mas enfim. Então, o quiet vacation é o quiet quitting na praia. Na praia. Porque tinha o Minimum Monday também. Enfim. Poxa, na minha época era só o Short Friday mesmo. Pois, já era ótimo. Na minha época era folga, volta a trabalhar. Volta a trabalhar. Pois é. Mas eu não sei, tá? Eu acredito que, acho que uma curiosidade que me chamou muito a atenção, por exemplo, quando a gente compara o ecossistema brasileiro de HR Techs, de novo, voltando muito... Gente, eu vou sempre falar de tecnologia porque é algo que eu amo. E quando a gente olha para o mercado americano, quando a gente fala de bem-estar social, de bem-estar psicológico, enfim, quando a gente olha de qualquer tipo de empresa prestando serviço para a saúde emocional nos Estados Unidos, é praticamente zero.
No Brasil, a gente já tem um mercado muito avançado nisso, com empresas muito boas, estruturas muito grandes, as grandes provedoras de serviços de saúde geral e administradoras de benefício no Brasil também cada vez mais comprando empresas, agregando esse tipo de serviço. Eu acho que no Brasil a gente está até mais avançado nesse tema do que Estados Unidos. Europa, eu acho que provavelmente a gente está parecido, porque eu acho que é um tema também de acessibilidade, né? Você não vai conseguir dar, por exemplo, uma empresa dar um benefício de terapia para 100% dos funcionários, 100% dos funcionários, ou a maioria fazendo terapia presencial, me parece inviável. Então eu acho que a tecnologia, o acesso remoto, a terapia online acaba aparecendo como um indicador muito forte. Ao mesmo tempo, assim, eu tenho uma cabeça de negócio, uma cabeça de dado, então não vou fugir da polêmica, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, de NR1, e eu tive uma situação numa empresa que sou bem próximo da diretora de RH e a gente estava conversando e a gente começou a discutir sobre o aumento de casos, muita gente de licença, o que é, gente, absolutamente importante, tem que ser cuidado, é doença. Eu tenho terapia, eu tomo meu medicamento, eu faço ajuda médica para conseguir lidar com tudo da minha vida. Então, acho que todo mundo tem o direito e deve fazer isso. Mas, dito isso, a gente começou a conversar e ela falou nos casos. Eu falei, mas isso aqui não me parece... A gente começou a ver uma tendência de casos de pessoas entrando com licença médica após períodos de feedback. E aí eu comecei a fazer um levantamento. Falei, cara, você tem esse dado exatamente? Quanto por cento dos teus pedidos de ausência estão relacionados a pico de trabalho ou a momentos de notícias importantes? E ela foi fazer esse levantamento, era uma empresa relativamente pequena, então dava para fazer, e depois ela me notou, bem que você falou, mais de 70% dos casos aconteciam em até 3 meses do período formal de avaliação. Então não eram pessoas que necessariamente estavam com problema emocional de sobrecarga, não tinha a ver com o pessoal de finanças, é no período de fechamento ou no período de orçamento, o pessoal de vendas é no fechamento do semestre, que envolve comissão, não é no período das campanhas de vendas. E sim, eu recebo um feedback que eu não gosto ou que eu não concordo e que você tem seu direito, mas mais de 70% dos casos vinham com as ausências e as licenças por qualquer tipo de problema emocional, muito vinculados, alguns até 30 dias após o período de feedback. E aí isso me leva um alerta, porque tem a ver, de novo, com o autoconhecimento. Esse feedback está realmente errado? Será que eu tinha realmente uma oportunidade de melhorar ou não? E aqui é onde eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que as pessoas de maneira geral, né, querer melhorar não no seu trabalho só, mas melhorar na sua vida, na sua qualidade de vida, em como você encara as pressões do dia a dia, as pressões de família, pressões de trabalho, pressões de tudo que você possa imaginar, determinam a qualidade de vida e que tipo de pessoa a gente vai ser no médio e longo prazo. Então eu acho que é um tema que a gente ainda precisa evoluir e aprofundar muito no Brasil. Vejo movimentos gigantescos de empresas investindo e que continuam buscando essa fórmula. Ainda não conheço, voltando à tua pergunta original, um best case, ou dizer, faz isso aqui que funciona, ou o segredo é esse, faz isso que você vai resolver. Eu acho que minimamente para quem quer começar, hoje a gente já tem muito conteúdo, muito startup, muito serviço, tem palestras, tem eventos direcionados para isso. Eu acho que pelo menos a gente conseguiu abrir essa conversa para o lugar importante que temos que discutir saúde emocional nas organizações. Isso para mim já foi um gol, já é uma conquista, já é uma vitória. Agora como que a gente transforma isso em dados que genuinamente sejam bons para as empresas alcançarem mais resultados e para as pessoas serem mais felizes, estáveis, se desenvolverem, sendo reconhecidas dentro dos seus trabalhos. Então, acho que esse, para mim, é um lugar que a gente começa a ganhar espaço. Fazendo só um jabá catalisador aqui, você sabe que a Catalyse é uma das primeiras escolas, né, consultorias a participar da certificação do assessment da Fearless Organization. Então, a gente já tem acesso a um assessment para medir o nível de segurança psicológica das equipes. Que legal. Que legal. É super bacana. E aí, a partir disso, traça um plano de ação, né? Porque daí é dado inteligência artificial, que é o assessment, né? E está vindo para o Brasil agora, e a gente participou da certificação, é super bacana. Eu acho que, de novo, né? Base do dado também, porque... Exato. Você pode fazer o mínimo possível, que faz um programa de boas-vidas. Tem empresa que acha que saúde emocional
da Jim Passel, desculpa, mas qualquer outro provedor de benefício de qualidade de vida, ou qualquer outro tipo, qualquer valor no Beneflex, eu não acho que isso vai... Quick Message ou Quick qualquer message, coisa do tipo. Exato. Ou contratar uma consultoria para fazer um barquinho para atravessar, né? E por aí vai. Então, eu acho que, de novo, cada organização precisa sair. Eu sou sempre a favor de diagnóstico, né? Faz um diagnóstico, entende a tua necessidade, monta um plano de ação de acordo com aquilo. Então, voltando para o caso dessa amiga que eu estava dizendo, a gente descobriu que tem muito menos a ver sobre genuinamente saúde, tem muito mais a ver sobre comunicação de feedback, de plano de desenvolvimento, o quanto que também os gestores, o quanto que para essas pessoas essa notícia veio como uma surpresa, o quanto que isso não estava alinhado. Então, abriu para uma série de outros caminhos que não... Meu time tem um problema mental, precisamos provocar ou prover mais saúde, um ambiente... Não era necessariamente sobre isso, eram outras coisas. Muito isso, né, Pri? O tema feedback ainda é presente em todos os treinamentos. E eu acho que é um tema importante para treinamento de liderança e de colaborador individual também, porque você precisa aprender a receber o feedback. E isso acontece principalmente quando também só deixa para conversar, né, para ter essas conversas mais difíceis na hora que o RH fala, agora é hora do feedback. E o resto do ano? A pessoa ficou lá, largada, sem né? Atire a primeira pedra, aquele RH que nunca ouviu, o gestor falou, não, estou esperando fechar o ciclo para dar aquele feedback. Quando fecha o ciclo, em 4 meses, pelo amor de Deus, dá o feedback agora. O ciclo você vai formalizar. Então, é interessantíssimo a gente imaginar, não só nas organizações, né? No mundo que a gente vive, de que feedback... Tem um que é cultural também, né? Mas é impressionante, porque deveria ser o básico do básico, e ainda é o estado da arte você ter minimamente uma empresa onde... Desculpa. Imagina, Pri. Não, pode. Não, não quis. Eu ia... Desculpa, mas dá 3 rodadas sem entrar. Eu falo... Corta isso, tá? Pensando nisso, né, nessa questão do feedback, porque a gente sabe que não é uma questão de treinar. Eu acho que essa é a muleta que usam. Então, a liderança, ela usa algumas muletas. 1, falta treinamento. 2, falta o formulário. 3, falta o calendário. Falta headcount. Falta headcount. Agora, como parte dessa liderança humana que se aproxima, que se conecta, que tem transparência, qual seria uma dica, né, que você daria aí para os líderes? E até, de repente, usando a tecnologia para conseguir se preparar para esses momentos. São momentos humanos, mas de repente a tecnologia poderia ajudar? Talvez. Qual que é o equilíbrio, né? Aí eu acho que o ChatGPT é incrível. ChatGPT, Claude, Perplexity, use qualquer ferramenta, Copilot, o que seja. Eu acho que é muito legal porque você pode fazer um prompt mais ou menos também considerando o estilo da pessoa. Essa é uma pessoa que tem uma tendência de sofrer demais, essa é uma pessoa que tem tendência de argumentar, de não aceitar. Dá o prompt, traz a problemática. Para quem assina, põe no voice mode. Eu prefiro conversar do que escrever. E é incrível como vem alguma coisa legal para ajudar. Sobre isso, eu lembrei muito de... Eu não lembro quando eu li, mas eu lembro de ter lido ou visto e me ajudou muito. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade a dar feedback negativo. Sempre tive muita dificuldade. Né? No meu começo de carreira, jovem, eu sou um cara relacional, eu gosto das pessoas. Eu sempre usei a desculpa de que talvez a pessoa não vai aceitar o meu feedback. E eu falava, por isso que eu não vou dar, porque essa pessoa não vai querer, mas ninguém no fim quer. Não é legal. Gosta, né? Ninguém gosta de dar, de receber. Eu tô feliz, eu vou lá acabar com a pessoa. Exato. E independente do jeito... E quando você recebe também, ai, que delícia, tô ruim nisso. Uau, ótimo, super obrigado, né? Péssima, adorei. Exato. Ninguém gosta. Mas quando a gente entende, ou quando eu entendi que não dar o feedback para uma pessoa, na verdade, eu tô tirando dela a oportunidade de melhorar. Isso, logicamente, na minha cabeça virou uma chave. Eu falei, puta, tem razão. Porque querer que os outros melhorem é algo que é inerente, é do meu jeito, falar, querer ajudar. É isso, sei lá, minha meta como pessoa, como gestor, que é ver meus amigos felizes, ver as pessoas da minha empresa se desenvolvendo, assumindo novos desafios. Então, você não ser honesto, você não dar o feedback, você não falar para aquela pessoa o que ela está fazendo errado ou o que ela tem que fazer melhor... Você guardar isso para você mesmo é muito egoísmo. Você não está dando para a pessoa a oportunidade. Você está
é pior, né? Eu não vou falar porque essa pessoa não vai fazer mesmo. Então, você está infantilizando, inclusive, a relação. Então, a partir disso, eu comecei a cada vez mais me sentir mais à vontade. Obviamente, e aí, liderança situacional depende muito do estilo, depende da pessoa. Tem gente que você precisa pôr numa sala, tem gente que você pode falar naturalmente, por aí vai. Mas eu acho que a dica que eu daria para os gestores é essa, assim. E normalmente, se você pensar dessa maneira, vem de um lugar de coração, vem de um lugar de ajuda, né? Eu tô falando porque se eu não te disser, a minha vida não muda, muda a tua. Você não vai desenvolver, você não vai melhorar. Isso acaba eventualmente sendo pior para a tua carreira, sabe? E eu acho que tem um último ponto também que é curioso, como eu tenho ouvido isso agora ao longo nas últimas conversas, enfim, dos últimos anos, como mesmo gestores que foram muito duros na carreira das pessoas, eles ainda são lembrados como os períodos muito importantes de autodesenvolvimento. Assim. Aqui, de novo, uma dicotomia ou algo... Não estou dizendo que você ser duro, mas a maior parte, ou muita gente, mesmo quando teve... Eu não estou falando do gestor tóxico, abusivo. Eu estou falando de gente de régua alta, gente dura, gente que tira genuinamente o melhor que você nem sabe que pode entregar. No final, ao longo de uma carreira, naquele recorte de tempo, é doloroso, é horrível trabalhar com esse tipo de gente. Mas 5, 6, 10 anos depois, você vai falar, nossa, aquele período, eu sou quem eu sou hoje por causa daquele chefe, por causa daquela pessoa. Não trabalharia com ela de novo, mas devo muito àquela pessoa. Então, eu acho que isso também é o que a gente mira, né, como gestor, é um legado. Eu vejo isso agora conversando com vários executivos em transição de carreira de executivo para conselheiro, por exemplo. Quem que são as pessoas que te defendem? Quem que são as pessoas que falam bem de você? Qual que é o legado que você deixou? Ninguém vai lembrar do teu plano financeiro, do teu plano de M&A. Vão lembrar das pessoas, do legado da organização, do que você transformou. Então, eu acho que esses são os 2 pontos de dica que eu daria para um gestor hoje. Pensar que é o que vai te permitir deitar na cama de noite e dormir, e é o que vai te permitir chegar em algum momento na tua carreira, olhar para trás e dizer, olha quanta gente legal eu treinei, ajudei, e hoje são diretores, presidentes executivos das melhores empresas do Brasil. Eu acho que essa é uma meta nobre e todo mundo deveria perseguir. Perfeito. Até mencionando o livro que você trouxe, né? O Grit, que é garra, né, em português. Tem um quadrante, que eu amo quadrante, as meninas sabem. Sempre que tem um quadrante, elas olham, Pri, o quadrante. Mas o quadrante que é a intersecção entre compaixão e exigência. E aí ela fala, né, que o líder que mais desenvolve é aquele que tem alta compaixão com alta exigência. Então, é aquela liderança que ama... E aí, né, um amor aqui de ser humano, né, de eu cuido de você, eu me importo por você, coloca limites e também estabelece ali padrões altos, porque as pessoas têm a questão da excelência como uma motivação intrínseca, né, então é muito interessante isso. Quando a gente não fala, a gente está privando a pessoa de crescer. Isso mudou minha cabeça em relação a feedback difícil. E hoje até sou motivo de piada, e a minha esposa ela chora de rir porque eu dou feedback para todo mundo em todo lugar. Eu sou aquele maluco viciado em feedback. Feedback e elogio. Vou ajudar o mundo agora. Exato. Ela, não tipo, vou te deixar. Ela fala, cara, você é muito chato. Tipo, ela não consegue, no fim de semana a gente vai jogar. Eu só tô conversando com um amigo, jogando dupla de beach tênis. E ela fala, cala a boca, deixa o cara jogar. Eu tô o tempo inteiro, veja só, veja no bem, meio da vamos. Partida, você no quer meio, dar um feedback. ela fala, você fica dando palestra no meio do jogo. Então, eu sou esses malucos viciados em feedback, assim. Não, eu sou como você. Meu filho hoje, a pessoa que trabalha lá em casa, Maria, tava falando que o amiguinho fica muito pegando nele, tá? O filho, com muito amor, carinho e consideração, ele me olhando assim, ó, você vai falar pra ele, amigo, eu gosto muito de você, mas quando você me pega muito assim, eu não consigo prestar atenção na aula. E ele olhando, ele, mamãe, mas... estranho. Sabe uma coisa? Agora, sabe quantos anos tem meu filho? 5 anos. É a hora. É sobre isso. É a hora, Pri. É a hora. Tem que aprender a dar feedback com 5. Porque essa é a idade que não existe feedback, existe confronto, vai né? Ser um monstrinho, né? É isso. Ai. Queria voltar para a sopa de letrinhas. Ui. A gente tinha antes a carreira tradicional, que foi substituída pela carreira em W. O que é a carreira em W? Eu acho que eu conheci a carreira em Y. É verdade, Y. Né? Conheci a carreira, a movimentação lateral. Agora tem a carreira em W. O que é a carreira em W?
eu acho que vocês são as principais experts até para definir do que eu. Mas eu acho que a carreira em W ela vem como uma alternativa da carreira em Y, né? De não entender que existem só 2 caminhos ou que você pode ir, voltar e navegar nesses caminhos. Engraçado que eu acho que assim, a gente ainda não fala muito, ou a gente ainda não rotula como carreira em Y, carreira em W, mas eu vejo a carreira em Y como uma tendência que já não acontecia. Então, por exemplo, eu já via nas organizações e era fã e falava muito da carreira em T, sobre a necessidade de você ter profundidade técnica com aplicabilidade transversal. Por exemplo, quando a gente olha da carreira em W, tem para mim muito a ver sobre o tema de novo, que é liderança ou não, né? Lidero gente ou não, que vem do Y, mas eu acho que tem esses ciclos. E para mim, a carreira em W ela nunca foi tão importante, porque quando a gente olha para o aspecto de tecnologia, a gente tem necessidade de conhecimentos profundos, não mais na sua área. Então, hoje, um profissional de RH pode saber muito do RH, precisa conhecer alguma coisa de tecnologia. Preciso entender tecnologia. E quando a gente vem normalmente para esses conhecimentos mais técnicos, são carreiras tradicionalmente onde a gente tinha a possibilidade de ser um especialista e não necessariamente ser um líder também. Só que agora a gente tem uma necessidade de difundir e divulgar conhecimento em tecnologias e conhecimentos especialistas. Quando a gente fala de upskilling, reskilling, elevar o nível das organizações. Então eu acho que a gente já precisa muito e nunca vamos precisar tanto nos próximos anos do líder em W. Alguém que em algum momento adquiriu conhecimento profundo, vai para uma cadeira de liderança. Liderança ao pé da palavra liderança, não liderar outros, mas desenvolver um time, entregar resultado através das pessoas, deixar um legado e eventualmente ir para uma rodada de adquirir ou aplicar conhecimento técnico, voltar e contribuir, né, ou compartilhar isso com a organização. Então, eu vejo a aplicabilidade, eu já vejo isso acontecendo, eu já vejo as empresas querendo muito isso. É muito difícil hoje a gente fazer uma posição no mercado de uma pessoa super especialista, como a gente até chamava antes, individual contributor. Praticamente não existe mais. É muito difícil dentro das organizações, independente de técnico. E olha que a gente faz posição de IA, a gente faz posição de cibersegurança, a gente faz projetos extremamente técnicos lá na consultoria. É muito difícil hoje a gente achar uma posição de uma pessoa que é o antigo carreira Y, que era onde a gente colocava as pessoas que não conseguiam se comunicar ou liderar o mínimo de gente. Falei, você não tem tato para pessoas. Eu não acho que isso é mais uma opção. Então, eu acho que desenvolver esse skill de liderança, entender a importância de liderança nas organizações hoje é obrigação para todo mundo. Não recomendaria a ninguém pensar numa carreira ou eu vou me especializar e me aprofundar num tema de maneira técnica e não quero ter liderança, ou não quero ter liderança de pessoas. Eu não caminharia nesse caminho, nessa linha, vai. Exato, né? Porque até pensando na questão de automação, as posições de contribuidor individual, de fato, cada vez mais vão sendo substituídas por tecnologia. Por tecnologia, né? Perfeito, Pri, perfeito. Tem uma... Lá vou eu falar loucuras de novo, mas vocês estão dizendo que estão gostando, então vou compartilhar. O Mark Benioff, que é o fundador da Salesforce, uma das maiores empresas de tecnologia, de CRM, uns meses atrás, ele soltou uma frase num evento de tecnologia dizendo que, né, ele se referindo a ele, né, nós somos a última leva de CEOs que vão gerenciar apenas humanos. Ele acredita que a próxima leva de CEOs vão trabalhar e gerenciar o que eles chamam de uma força de trabalho híbrida, de humanos e agentes de IA. Então, também a gente está falando hoje não só de desenvolver liderança de pessoas, de conhecimento, mas também de liderança de bots, de IAs, de áreas inteiras, de automações, e como que você faz isso, né? Tem pensadores ou tem pessoas mais futuristas que acreditam que no futuro próximo, nenhum de nós vai ser só o Bivar Headhunter. Eu vou ter o meu agente de IA que é meu, que é parametrizado para trabalhar do jeito que eu gosto, com o meu approach de trato, com o meu conhecimento, com a minha experiência. E se amanhã a Nike me chamar para trabalhar na Nike, eu falo, eu vou, mas eu e meu agente. Eu quero plugar meu agente dentro do ecossistema de tecnologia da Nike, porque sem esse meu agente eu não consigo completar 100% do meu trabalho. Então, eu acho que quando a gente fala de futuro do trabalho, eu dei uma boa desviada no assunto, mas quando a gente fala de futuro e de tendências e de carreira em W, por exemplo, aqui eu acho que a gente ainda tem uma grande complexidade que talvez eu preciso também liderar pessoas, e aqui eu tenho um skill de liderança, e talvez quando a gente venha para o skill de liderar um grupo de agentes de IA, ou um grupo de sistemas e automações, aqui eu preciso ser técnico.
Então, como que a gente vai lidar, né? E aí, de novo, é esse mundo que a gente vive, que é paradoxal, é dicotomia o tempo inteiro. A gente está tentando fazer sentido numa série de mudanças que a gente não sabe exatamente como, quando vão acontecer. Gente, vocês me dão licença? Eu vou ligar para a escola da minha filha. Pede o dinheiro de volta. Eles estão precisando mudar a grade. Pede o dinheiro de volta. Isso é uma única outra certeza que eu tenho. É que grade de escola está muito errado para o futuro que está vindo por aí. Tenho 2 filhos em idade escolar. Isso dito por uma pessoa que sempre foi um péssimo aluno em toda a parte de escola básica. Na faculdade eu comecei a dizer, putz, acho que eu gosto de estudar. E depois de sair da faculdade, entrar no mercado de trabalho, que pela primeira vez eu pude dizer, putz, eu sou um cara que gosta de educação. Adoro estudar, adoro aprender. Então eu passei, na verdade, o contrário, né? A minha vida inteira tentando entender e me descobrir que, putz, eu adoro estudar, adoro fazer curso, adoro ouvir gente falar. Fazia sentido e agora faz todo agora sentido, faz porque muito. completa as lacunas, né? E eu acho que a gente ainda continua, vejo, por exemplo, no meu filho eu vejo esse dilema. Eu vejo ele com uma dificuldade muito grande, porque é uma criança super agitada, super inteligente, com uma sensibilidade incrível, encaixotado dentro de um modelo acadêmico que tem que decorar coisas que muitas vezes eu olho e falo, nossa, não faz o menor sentido, aos 12 anos ter que decorar isso. Você lembra o que é o cateto da hipotenusa? Meu Deus, esquece. Né? Tem que mudar, realmente. Tem que mudar. Nossa, me deu um negócio aqui agora. Não, e me deixou uma série de inquietações, e a gente está até, acho que chegando, né, no fim aqui da nossa conversa. Mas uma questão aqui para a gente pensar. Dentro das empresas, né, o nosso papel, empresas, consultorias, pessoas freelas e tudo mais, mas o nosso papel enquanto sociedade para as pessoas que são mais vulneráveis e que não têm a possibilidade. Essa conversa que a gente está tendo aqui, eu não preciso muito longe, não. Se eu for com algumas pessoas com as quais eu convivo, não vai entender nada. E assim, a mudança vai vir, mas o que a gente pode fazer enquanto sociedade para minimizar um pouco mais o risco desse pessoal? Que não está nem no roteiro, mas eu fiquei quieta. E agora eu entendo por que você acorda ansioso. Justiça seja feita, eu acho que eu sou ansioso. Eu acordo, eu durmo. Mas, acho que de novo, eu acho que de certa forma a gente está fazendo, né? Ou vocês estão promovendo isso. De novo, super obrigado pelo convite. Mas eu acho que dar espaço, falar, entender que esse é um tema que precisa ser conversado, falado, debatido, é o grande começo hoje. Porque eu acho que a gente está no pior momento de toda essa mudança e de toda essa transição, que é a definição do Steve Jobs de transformação, né? O que funcionava não funciona e a gente não sabe ainda o que tem que funcionar ou como. A gente está exatamente naquele momento onde ninguém tem resposta para nada, a gente só sabe que estava tudo errado ou que não funciona mais como as coisas funcionavam. Então eu acho que minimamente alertar. E aí não querendo entrar num ponto, mas eu acho que a grande resposta para isso, e é algo profundamente algo que me mexe comigo, é que isso, na maioria dos países mais desenvolvidos, são conversas que estão começando da esfera pública, do governo. Como um critério de proteção mesmo, de utilização, seja de desenvolvimento. Próprios Estados Unidos, que, enfim, não querendo entrar em posicionamento político, anunciou 3 meses atrás um baita programa de upskilling, reskilling de toda a força de trabalho deles, com base em AI, no que eles estão chamando lá do Golden Age, da tecnologia, da inovação, ensinando pessoas a conhecimentos básicos para serem aproveitados, seja no mundo de inteligência artificial, seja no mundo de energia, que é outro segmento que está super em alta, por uma necessidade básica da IA, precisa produzir energia pelo consumo massivo de energia, para a produção de chips, para a produção de metais raros dentro dos Estados Unidos, e o governo está investindo milhões, programas e comunicação e habilidade. Eu não vejo nem perto da gente discutir isso no Brasil ou em países subdesenvolvidos. A gente vê pequenos casos raros. Então, eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso, porque se a gente não tem essa coesão, se a gente não tem esse entendimento nesse nível nosso, que é um nível altamente privilegiado, socioeconômico, cultural, intelectual, com acesso a muita gente, às empresas, podendo estar aqui compartilhando conteúdo, se não larga da gente, esse é o começo, essa é a base da base de tudo, para depois a gente começar a pensar em replicar.
embora eu ainda acho, eu tenho constantemente feito esse chamado, que a gente precisa se movimentar, se unir rapidamente na esfera pública. Se é federal, estadual, por onde vai começar, não tenho a menor ideia. Mas tem que começar. E até agora a gente não vê, pelo menos eu não vejo, sendo justo, pode ter uma série de iniciativas que eu não estou sendo impactado, isso como uma prioridade ou como um ponto de atenção ainda no universo público no Brasil. Verdade. Perfeito. Eu vou sair Que- do script que de mais? novo. Vou fazer um bate-bola com você. Ai, meu Deus. Esse você grava pro spoiler, tá? Indicação de uma série ou um filme sobre liderança. Sobre liderança, eu gosto da Última Fortaleza. Robert Redford, já viram? Não. É super legal. É a história de um general americano que acaba sofrendo, como que chama? Corte marcial, fica preso num presídio exclusivo para militares americanos. O resto eu deixo vocês verem um filme que é bem bacana, baita atuação, atores que hoje são muito famosos. Esse filme deve ter uns 15, 20 anos. É um filme bem legal, eu acho que chama isso, A Última Fortaleza, depois eu confirmo. Um livro para quem quer se desenvolver. Para quem está começando e quer se desenvolver. Eu gosto de alguns. Tem um mais técnico que eu li por uma perspectiva de RH, mas ajudou a minha cabeça a me desenvolver, que é o Pipeline de Liderança do Rancharan. Clássico. E eu acho que é legal porque se você já é um líder, se você já é alguém mais sênior, tanto vai te dar ferramentas e ao pensar nas ferramentas que você usa para o teu time, te ajuda também a pensar no teu desenvolvimento e em como você olha para os teus próximos passos também no pipeline. Perfeito. Eu gosto bastante. E agora a pergunta mais séria de todas. Quem foi a melhor pessoa com quem você já trabalhou? Calma, aí a gente precisa ser granular. Em alguma empresa, reporte direto. Na vida. Calma que eu tenho mais empresa no currículo que você, tá? Eu trabalhei com muita gente. Brincadeira, Mas- não vou te colocar em saia justa para você responder. Até porque você essa. sabe a resposta, né? Você sabe a resposta, né? Paulo, muito obrigada. Muito Imagina. obrigada por ter vindo aqui hoje. Bater esse papo comigo e com a Pri, né, Pri? Nossa, foi foi incrível. fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Que bom, gente. eu, Obrigado. eu saí com a certeza de que eu preciso estudar cada vez mais, me reciclar cada vez mais e que ainda tem muita, muita coisa pra gente fazer nesse mundo. Eu não Obrigada. tenho dúvida disso. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Obrigado, foi uma honra. Meu primeiro podcast. Primeiro de muitos. Não sei Eu acho se eu, que é o não início sei se eu de uma faria carreira. outro, depende de quem convidar. E obrigado pelo espaço, meninas. Adorei também, foi muito legal bater um papo com vocês, rever vocês e tô à disposição. Esse foi o Por Dentro da Liderança, o podcast da Escola Catalise, que trouxe hoje o nosso querido Paulo Bivar, o homem de 1001 habilidades. Obrigada.